Gálatas 4, a partir do versículo 1. Vamos ler então, né? Diz o texto assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abá, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiro por Deus. Eu me aventuro a compartilhar com vocês esse texto, e como eu disse, como uma rápida reflexão, e eu me aventuro porque eu acho que o Rafa seria melhor para compartilhar com a gente isso hoje, né? Porque ele e a Ju ficaram aguardando e aguardando e aguardando e aguardando, até que chegasse a plenitude do tempo, né? Até que chegasse a hora, né? E estava tudo pronto praticamente, mas não parecia tudo pronto. Faltava um detalhezinho aqui, arrumaram lá. Faltava outro lá, arrumaram em tal lugar. Daí, na quinta-feira, quando ele falou que já tinha acertado um último detalhe, praticamente, que ia abençoar toda a chegada, eu falei, tá, agora já pode chegar, né? Mas ainda esperou mais um pouquinho. E chega na madrugada de hoje, o nosso grande Mateus, que a gente já viu a foto. Se vocês quiserem ver de novo, no final do culto, a Bruna põe para nós aí o Mateus sorrindo e dando tchauzinho para nós, né? Mas eles podiam explicar melhor essa questão de plenitude do tempo, da hora certa, do neném não chegar antes da hora e nem depois da hora, mas chegar na hora certa e correndo tudo bem. E esse texto Paulo trabalha bem no meio da carta aos Gálatas, uma carta muito interessante, porque ele escreve não para uma igreja específica, porque se você procurar a cidade dos Gálatas, você nunca achará, porque era uma região, a Galácia, era uma região em que havia várias cidades. Então ele está enviando a carta para uma região que talvez ele ouvisse falar e tivesse contato através de amigos e através de pessoas e de discípulos que ele havia pregado, mas ele pessoalmente não havia estado lá. Ele não conhecia pessoalmente as comunidades, mas ele conhecia algumas pessoas daquelas comunidades e conhecia também uns problemas que eles estavam passando. E entre os problemas que eles estavam passando, estava um grupo que chegou por lá e falou assim, olha, você é cristão porque crê em Jesus Cristo, mas além de crer em Jesus Cristo, para dar tudo certo na sua vida, você tem que fazer mais isso. Então dava um monte de regra para eles, regras tiradas do Antigo Testamento, mas regras tiradas da tradição dos judeus. E Paulo, então, tem que dar umas broncas neles, até lembrando que eles nascem em Cristo Jesus pela fé, e é a fé que nos relaciona com Deus. E aqui nesse texto ele vai trabalhar essa ideia de nós sermos filhos de Deus, e o Espírito de Deus está em nós. Logo depois ele vai lembrar também, você recebeu o Espírito de Deus fazendo coisas certas, ou foi a graça de Deus, pela fé, que você acaba tendo o Espírito de Deus. Então, não tem esse negócio de ficar fazendo vida certa para agradar a Deus e ter Deus do seu lado. Tem o negócio de que nós somos pecadores e pecadoras, e nós precisamos da graça de Deus, e é pela graça de Deus que nós somos salvos, e Jesus Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados. E isso aconteceu no momento certo. E esse momento certo ele descreve aqui como plenitude do tempo, versículo do número 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o projeto de Deus para nós sermos filhos e filhas dele implicava na necessidade de Jesus Cristo nascer, viver e morrer pelos nossos pecados. Quando isso tinha que acontecer? Diz o texto, foi na plenitude dos tempos. O que a Márcia falou para mim hoje, que eu achei interessante, que explica bem esse texto. Ela disse, Deus não se atrasa.
Deus nunca chega atrasado. Deus nunca age depois da hora. E eu diria também, aproveitando a ideia, que ele não se adianta também. Ele é o cara da hora certa, né? Mas Gênesis 3 houve a queda, porque ele não vem e envia o seu filho logo. Havia muita coisa ainda para acontecer e muita coisa para ser preparada. Mas ele nunca abandonou o seu povo. Veja que interessante que em Gênesis 3, diante do pecado de Adão e Eva, o mover de Deus não foi ir embora. Deus vem ao encontro de Adão e Eva. Deus vai conversar com eles. Deus tem graça, Deus tem misericórdia, Deus tem bondade, Deus tem perdão. Ele vem ao encontro dos seus. Ele foi ao encontro de Adão e Eva. Gênesis 4, quando o nosso antepassado Caim mata Abel, Deus não se retira, ele vai até Caim, ele conversa com Caim, ele confronta Caim, e ele protege Caim de um possível assassinato de vingança. Então, há ações divinas muito interessantes que, às vezes, a gente pensa, não, eu fiz uma coisa e Deus nunca mais vai querer olhar para mim. Esqueça disso, Deus vem ao encontro, é o Deus da misericórdia, o Deus da graça, o Deus que visita a sua história e a minha história. Ele deseja de nós arrependimento e fé. E ele não demora para vir, ele não atrasa. Eu fico pedindo algo para Deus e não recebo. Se eu não recebi, ou é porque eu não preciso daquilo, e ele sabe disso, ou porque não é hora. E quando vier, não vem depois da hora, vem na hora. Porque Deus não se atrasa, é no momento certo. Eu lembro, quando eu estava no 2º ano do seminário, isso faz pouco tempo, por sinal, o professor de História procurava fazer claro por que era o momento certo. Ele põe esse texto, desenha uma ampulheta para mostrar que a palavra aí é com o momento que o último grãozinho da ampulheta passa para a parte de baixo. Então, é a plenitude do tempo. Encheu a parte de baixo que marca a hora. É agora que Deus tem que agir na vinda do seu Filho Jesus Cristo. E por que isso? Quem fez o curso Obreiro Aprovado, pelo menos o livro 1, sabe que o autor lá também trabalha com essa ideia. Porque o mundo estava preparado naquela época e naquele momento, antes não. E veja que um mundo preparado naquela época e naquele momento matou Jesus. E alguém já falou, se Jesus viesse hoje seria diferente. Eu acredito, a morte seria de outra forma, talvez, né? Mas o ser humano ia querer anulá-lo também. Mas ele não veio agora e não veio antes, porque aquele era o momento certo de vir. No caso, tanto do meu professor, quanto do livro Obreiro Aprovado, que caminham com outros autores, mostram pelo menos 3 coisas, praticamente, né? Uma delas eram as estradas construídas pelo Império Romano, que facilitariam a expansão do Evangelho, a divulgação da mensagem. Essas estradas não existiam antes daquele momento. Também outro detalhe, por causa do Império Romano, era a pax romana, né? A paz, uma certa harmonia imposta pelo exército romano, mas que ainda dava trânsito no meio de vários povos, de todo pedaço ali do que hoje a gente tem como sul da Europa, entrando pelo início da Ásia, caindo ali pelo Oriente Médio e indo para o norte da África, que era o grande mundo conhecido ali em volta do Mediterrâneo, e ali havia tranquilidade de trânsito, tanto que o apóstolo Paulo, como cidadão romano, passava de uma cidade para outra e tinha certa liberdade para anunciar o Evangelho. E um terceiro ponto que o pessoal garantia ali, e dizia que era muito interessante, era também o império que veio antes de Roma, que foi o Império Grego, que distribuiu naquela região toda uma única língua de comércio e de acertos. E isso fez com que houvesse o Antigo Testamento traduzido naquela língua, que era a base da pregação. E, junto com isso, o espalhar que houve, alguns séculos antes, dos judeus por toda aquela região. Quer dizer, Deus teve que preparar o espaço, preparar o momento para que, quando Jesus Cristo chegasse,
tivesse judeu para tudo quanto é lado, para ter as suas sinagogas e um espaço para o evangelho entrar na cidade. A palavra traduzida numa única língua, como se fosse hoje um inglês para a nossa região, e lá era o grego, que facilitava a transmissão. As estradas que facilitavam as viagens e uma certa segurança garantida pela paz romana. Isso faz do momento o momento melhor da história para Jesus Cristo nascer. Não podia ter sido antes, não podia ter sido depois. O pessoal gosta de enxergar. Não sei se eles estão exagerando um pouco, mas que é uma explicação um pouco interessante. É interessante mostrar que Deus não fez antes da hora. E Ele nunca fará na sua e na minha vida antes da hora. Não desista da intercessão pela outra parte da tridimensionalidade do advento. Se o primeiro advento aconteceu na hora prevista por Deus, na plenitude dos tempos, a ação de Deus na sua e na minha vida sempre acontecerá na hora de Deus. Não apresse. A gente pode pegar algumas pessoas que tentaram apressar a ação de Deus e só deu erro. Um dos exemplos clássicos que o pessoal gosta de dar é o da Sara, não da nossa querida irmã, mas da esposa de Abraão, que estava demorando para ter filho, e ela deu um jeito. E esse jeito atrapalha a nossa vida até hoje, porque dizem que os ismaelitas são os pais do que seria um movimento aí, que até hoje dá um pouco de intrigas internacionais. É o que falam. Mas ela tentou dar um jeito, ela tentou ajudar a Deus, ela tentou apressar uma promessa divina. E o Ismael vem fora de hora, porque não vem na hora como a bênção de Deus. A bênção de Deus virá por Isaac na hora certa, quando Deus quer, de Abraão e dela. Não tem como você e eu apressarmos Deus. Nós temos que ser fiéis a Deus, sempre, sabendo que na hora certa Ele intervém. E isso aplica-se também a outra dimensão do advento, que é a volta gloriosa de Jesus Cristo. A Bíblia fala de apressarmos essa volta, mas o único jeito que parece que existe para você e eu apressarmos é evangelizar, é viver o cristianismo, é sermos fiéis nos nossos dízimos e ofertas para as missões poderem acontecer, para ações evangelísticas de corpo de igreja poder ser realizada, para novas igrejas serem plantadas e anunciar o evangelho para os nossos parentes e para os nossos vizinhos. É uma das únicas formas para apressarmos a volta de Jesus. E para fazermos isso bem feito, nós temos que ter a bênção de Deus conosco, clamarmos ao Abba, Pai, o Pai dos céus, para que o Espírito de Deus haja na sua e na minha vida. Então, o texto aqui mostra Paulo destacando uma das dimensões do advento, que é a chegada de Jesus Cristo para nos libertar, para morrer pelos nossos pecados. Essa chegada de Jesus Cristo nos mostra que Deus nunca atrasa, é sempre no momento certo. Aproveitando a aplicação do advento para os outros momentos da vida, que é a presença de Deus na sua e na minha história, e a volta gloriosa de Jesus Cristo, nós sabemos, a partir desse texto, que o Senhor nunca atrasa, mas na plenitude do tempo, ou seja, na hora certa, Ele age na sua e na minha vida. Então, isso deve ajudar a gente, né, a seguirmos. É uma luzinha que fica com a gente, é uma velhinha, né, que na hora que você estiver meio enroscado ou enroscada, beirando o desespero ou o desânimo, lembre-se, Deus está com você e Ele agirá, e na hora certa. E Ele aguarda, espera em nós simplesmente a nossa fidelidade e o envolvimento com a sua obra. Impossível sem a graça. Então, Abba, Pai, dá-nos do Teu Espírito, tem misericórdia de nós, fortalece-nos para esperarmos a hora certa. Que o Senhor nos ajude. Deus Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que jamais atrasa. Nós te agradecemos, porque Cristo veio na hora certa e voltará na hora certa. E intervém na nossa história sempre na hora certa. E enquanto a sua intervenção não é enxergada por nós, Ele está conosco, nos fortalecendo, nos guiando e trabalhando no nosso ser. Que essa palavra nos encha de ânimo, de paciência
de longanimidade, que é a paciência também, e de esperança. E que essa palavra nos ajude também a compartilhar o Teu Evangelho com outros. É nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês e com todos aqueles que esperam a volta de Jesus Cristo, que não será atrasada. Vai chegar na hora certa. Amém.